noite, bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDICT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este sindicato representa os trabalhadores das instituições INPE, CEMADEM e DCTA. E agora, o seu giro está na TVT. Bom, feitas as introduções, vamos agora para o nosso assunto. Vamos conversar sobre algo que tem tirado o sono de todos os brasileiros e brasileiras. Vamos falar sobre o preço dos combustíveis e, por consequência, também vamos abordar a Petrobras. No ano de 2021, o preço dos combustíveis foi responsável por 1/4 da inflação. A inflação ultrapassou os 10% medida pelo IPCA e foi o maior índice em décadas. Isso significa dizer que ao menos 2,5% de todo esse numerozão, que foram os 10%, foram contribuição dos combustíveis. Apenas o item gasolina subiu mais de 47% em 2021. Itens essenciais como gás de cozinha tiram o sono, sobretudo, das mulheres, que são as principais responsáveis por colocar e levar a comida à mesa de suas famílias. Para conversar com a gente sobre o item combustíveis, como afeta a população e sobre também o futuro da Petrobras, a gente tem aqui o nosso convidado especializadíssimo no assunto, o economista Cloviomar Cararini, que é assessor da Federação Única dos Trabalhadores e técnico do DIEESE. Cloviomar, obrigada mais uma vez por estar conosco, por atender a gente. Obrigado, Renata. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês, mais uma vez. Cloviomar, para a gente começar aqui a nossa conversa, explica algo que deve ser a dúvida de muita gente. Sendo o Brasil um dos países que mais produzem petróleo no mundo, recém descobriu o pré-sal, como a gente paga tão caro pelos combustíveis, não? Então, explica para a gente duas coisas. Primeiro, quais são os itens que mais têm pesado, que mais têm contribuído para essa elevação de preços? E também explica para a gente quais são todos os itens que formam esses preços. Para formar os preços dos combustíveis, a matéria-prima fundamental é o petróleo. Então, o principal fator que acompanha, que influencia nos preços desses produtos é a sua matéria-prima, que é o petróleo em si. Então, o comportamento do preço do barril de petróleo influencia no preço final. Ou seja, se o barril do petróleo está subindo, os preços dos produtos gerados a partir do petróleo sobe também, né, naturalmente. E quando cai, e vice-versa. Esse é um principal fator. O segundo fator, que tem a ver com escolhas que a gente aqui no Brasil está fazendo recentemente, até que você falou, você lembrou bem, o Brasil produz petróleo, o Brasil tem muito petróleo, tem uma reserva gigante, o Brasil é um dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo, o Brasil exporta petróleo, o Brasil tem um parque de refino imenso, mas o Brasil escolheu recentemente adotar uma política de acompanhar os preços internacionais da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, que está ligado ao petróleo. Diferente de um país que importa gasolina, o Brasil não importa gasolina, o Brasil tem uma geração de gasolina suficiente, praticamente, para o seu consumo nacional, mas isso não é levado em consideração. Na hora de formar o preço, o Brasil escolhe acompanhar o preço da gasolina no mercado internacional. Então, se você tem, por exemplo, agora um conflito acontecendo na Ucrânia, entre a Rússia e a Europa e os Estados Unidos, influencia em mim e você aqui. Por quê? Porque sobe o preço do barril do petróleo no mundo todo, e aí acaba subindo aqui no Brasil também, e o Brasil, teoricamente, não tem nada a ver com esse conflito, né? Então, acho que esse são os dois grandes fatores que influenciam nesse aumento recente dos preços dos combustíveis, ou seja, o barril do petróleo subindo por uma série de fatores e a política de preços praticada pela Petrobras recentemente de acompanhar os preços internacionais. Em períodos anteriores, a gente já viu o preço do petróleo subir, mas a gasolina, o diesel, os derivados não subiam aqui, porque você tinha uma leitura diferente
de perceber que, para que eu venda gasolina no Brasil, eu preciso usar os preços de produção aqui no país, né? Então, esse é um caso, são esses dois grandes fatores. Acho que é importante também a gente pegar como uma questão e olhar como exemplo gasolina e o gás de cozinha. A gente vai perceber, dentro desses dois produtos, na formação dos preços desses produtos, você consegue também perceber o comportamento e o que está influenciando. Se eu olho a gasolina, que bem rapidamente, na composição do preço dela, eu tenho o item ali, refinaria, né, o etanol, que são as misturas que se usa na formação do produto gasolina, né, em si, aquela garrafinha que a gente compra de gasolina. Ali está, né, o refinaria e o etanol, a mistura, que é o que mais subiu agora, sua participação nos preços. Você tem os impostos, que são cobrados a partir de qualquer produto, inclusive os derivados, e você tem ali aqueles atores que atuam no meio, entre a refinaria e o consumidor, que é as empresas que compram da refinaria e revendem nos postos, e os postos que vendem para mim, para você, para todo mundo. Esses dois atores também estão nesse jogo, que estão perdendo participação. Então, no caso da gasolina, a gente percebe claramente isso, de que aumenta nos últimos 10 anos, aumentou a participação e o peso dos preços da gasolina das refinarias. Então, é ela que está subindo os preços, por conta dessa política de preço que eu falei. E o gás de cozinha, a mesma coisa. Então, hoje, por exemplo, 50% do botijão de gás é o preço da refinaria, né, para formar aquele botijão de gás. Em 2011, era 30%. Então, é isso que está agora, sem dúvida nenhuma, empurrando os preços dos derivados para cima. Bom, a gente já introduziu aqui o tema, fizemos um esquenta, e aí, enquanto a turma vai aí assentando esse monte de informações, a gente vai fazer um comercial e o Giro Sindical volta já. Voltamos para continuar a entender o que acontece com o preço dos combustíveis, o que acontece com a Petrobras também. Vamos agora explorar um tema que é recorrente, que é o tema dos impostos. A pergunta é a seguinte: qual é a participação dos impostos no preço dos combustíveis? Isso porque, nessa situação de aumento, ela tem sido recorrentemente colocada como o vilão. Esse item impostos é o vilão desse aumento recente dos preços? Então, primeiro dizer que os impostos são cobrados a partir de qualquer produto, né? E o imposto tem que ter muito claro isso, para a gente entender melhor. Os impostos têm muito a ver com a política que o país quer adotar em relação àquele produto. Se eu quero incentivar o consumo de feijão, eu posso reduzir os impostos, né, no preço do feijão. Se eu quero restringir o consumo de cigarros, eu aumento os impostos sobre o cigarro para que eu possa, né, até para poder, de certa maneira também, ajudar a custear a saúde pública, porque as pessoas vão adoecer fumando. No caso dos derivados, é a mesma coisa. Você tem a escolha de aumentar os impostos, no caso, por exemplo, da gasolina, para que você reduza o consumo de gasolina, para incentivar as pessoas a andarem a pé, de bicicleta, usar transporte público. Você pode reduzir ou retirar os impostos do gás de cozinha, porque você vai estimular as pessoas a usarem, né, e poderem comprar o gás de cozinha. Então, a primeira questão é essa: escolha política e escolha estratégica de que política pública você quer fazer com os impostos. No caso dos derivados, tem uma variação. Então, por exemplo, você tem os impostos federais e os impostos estaduais, que são cobrados em todos os produtos. Pegando aqui talvez os mais importantes, que é a gasolina, diesel e o gás de cozinha. O que chama atenção, Renata, é que se você olha no tempo, né, tá? Então agora, por exemplo, nesse momento, na gasolina, se a gente olhar aqui o preço formado agora, a gente está aqui, se somar os dois impostos federais
seja, a carga de imposto sobre a gasolina, chega ali aos 30% do preço da gasolina, somando os dois impostos. Não, desculpa, chega a 40%, que é 27%, né, o ICMS e mais ali uns 12, 13 dos impostos federais. Ou seja, 40% do preço da gasolina é imposto. Se você olha no tempo, se você volta em 2011, era também 40%, ou seja, não mudou. Então, isso já responde a sua pergunta, que é o aumento dos preços dos derivados não tem a ver com os impostos, porque eles são cobrados a partir do preço de formação daquele produto. Então, se o preço principal sobe, ele sobe também. Ele é uma porcentagem do preço, né? No caso do gás de cozinha, houve o contrário. O gás de cozinha subiu, disparou, né? Chegou agora a mais de R$140 um gás de cozinha no Brasil, já tem até chegou a 150 o botijão, e o governo reduziu os impostos, retirou os impostos, e o preço subiu. Então, o imposto eu diria, não é, sem dúvida nenhuma, o vilão dessa história, né? Já falei, o vilão dessa história tem a ver, se você abre os preços e olha, se você olha no tempo os preços, você vai perceber que o vilão tem a ver com a política de preços adotada pela Petrobras para poder acompanhar os preços internacionais. Bom, dando seguimento a essa sua resposta, a gente tem algumas propostas de emendas constitucionais sendo enviadas ao Congresso Nacional com uma série de ideias que reformulam os impostos cobrados com a finalidade de diminuir o preço. Diante disso, você considera efetiva essas propostas? Primeiro que eu tenho discutido muito isso, e uma das coisas que eu falo é que é um remendo que não está tapando completamente a ferida. Então, o primeiro ponto é isso. Então, é verdade que pode reduzir o início? Pode reduzir. Claro, a depender de alguns movimentos. Como eu falei, se você tira todos os impostos, mas o preço do barril chega a $200, por exemplo, ou chega a mais de 100, como vai chegar, e talvez esse ano ainda, aquela margem que você retirou dos impostos aumenta porque a Petrobras não mudou a sua política de preço. Segundo risco, você reduz os impostos, já aconteceu no Brasil várias vezes. Você retira o imposto e tanto a distribuidora quanto o posto de gasolina absorvem esse valor. Então, ou o etanol, que é a mistura, absorve o valor. Ou seja, retirar o imposto e não tiver nenhuma regra para você acompanhar, pode ser que outros atores peguem o valor do imposto. E o terceiro fator, que eu acho que explica também, ajuda também nesse debate, é o seguinte: se você reduz tanto o petróleo subindo, como o câmbio subindo, se a Petrobras mantém a política de preço, você acaba subindo o preço do derivado, não importa o imposto. Como eu falei. Segundo, a questão é essa: alguém pode pegar os impostos. E o terceiro é que você tem, que é uma das questões mais cruéis disso. Você retira o imposto da população, que poderia ser usado para uma outra coisa, saúde, educação, por aí vai, e você mantém os dividendos pagos aos acionistas da Petrobras, aos setores que estão ganhando muito dinheiro agora com os derivados. Então, você penaliza ainda mais a população de forma indireta. Então, eu diria que os impostos não é o vilão, e eu acho que é uma medida que ela é muito paliativa e pode surtir um efeito contrário. Bem interessante isso, Clovemar. Vocês aprenderam tanto quanto eu agora sobre o preço dos impostos nos combustíveis? Então, enquanto a gente digere mais essa etapa da nossa conversa, a gente faz um comercial e o Giro Sindical volta já. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco de mais um Giro Sindical. Bom, a gente tem aí nessa problemática do preço dos combustíveis algo que não é secundário, que é a própria situação da Petrobras, que ela é muito específica, que ela passa por muitos debates hoje no nosso país. Ela vem sendo um alvo, e ela vem sendo um alvo muito utilizado, ao menos desde 2015, 2016, para vários interesses. Recentemente, ela tem desinvestido, que é o nome que se dá à privatização. Refinarias foram vendidas, operações estratégicas como a Petrobras Biocombustíveis também foi vendida,
A pergunta é, Clodomar, esse desinvestimento, essa privatização, ela vai contribuir, ela tem o objetivo de contribuir para reduzir os preços? Não. Eu acho que esse é um outro elemento muito bem lembrado assim, para pensar esse debate. Eu acho que assim a gente envolve, né, volta a discutir a questão do preço por um outro prisma que eu acho que é importante, que é a privatização, a venda dos ativos. Em princípio, eu vou também partir dessa ideia mais didática. Em princípio, como eu estava falando, a formação do preço de qualquer derivado é o petróleo. E o Brasil tem campos de petróleo e produz muito petróleo. Quando uma mesma empresa produz petróleo, retira o petróleo, transporta até a refinaria e faz a gasolina, transforma aquele petróleo em gasolina, tudo isso é uma empresa só, ela pode praticar preço entre ela mesma, de custos, né, para que no preço final seja um preço controlável. Agora, quando você tem empresas diferentes atuando nesses espaços, na produção, no transporte e na refinaria, e são empresas diferentes, elas vão praticar preços internacionais, sem dúvida nenhuma. Então, já está acontecendo na Bahia isso. A Petrobras vendeu os campos de petróleo da Bahia, os campos terrestres, que levava esse petróleo e fornecia o petróleo para a sua refinaria, a RLAM, a refinaria da Bahia, que também foi vendida. E hoje antes você tinha, há 4, 5 anos, você tinha o campo de petróleo e a refinaria pertencendo a uma empresa só, a Petrobras. Agora você tem campos com várias empresas produzindo e uma refinaria com uma empresa também de fora, privada. E aí, o preço, nessa escala, o preço é o maior preço possível, porque todos querem aumentar seu lucro. Não há uma cooperação entre eles. O primeiro elemento é esse. O segundo elemento, para pensar também esse debate, a referência disso, assim, é o caso real. Eu acabei de fazer essas contas, fiz hoje essas contas, e a gente já tem aqui, desde setembro do ano passado, que a refinaria agora chamada Mataripe, refinaria da Bahia, está sendo operada por uma empresa privada. E ela também vem aumentando os preços da gasolina, né, do diesel, do gás de cozinha. Eu peguei o caso da gasolina para a gente comparar. E eu peguei os preços da Petrobras no Brasil todo e os preços da Bahia. Então, quem mora na Bahia e está assistindo esse programa, até setembro de 2021, ou seja, até enquanto a Petrobras operava a refinaria, o preço na Bahia, o preço da refinaria, o preço dos derivados, da gasolina, na refinaria da Bahia, era muito parecido com o preço nacional, né? Então, enquanto no Brasil era R$ 2,80 o litro de gasolina, na Bahia era R$ 2,80 o litro de gasolina. Ou seja, era muito parecido. Isso, historicamente, eu voltei no tempo e é sempre isso, muito próximo. Um pouco abaixo, um pouco acima, mas muito próximo. Agora, não, né? Já agora, só esse ano, essa refinaria já reajustou o preço 3 vezes, 4 vezes, só esse ano. A Petrobras reajustou 3 vezes, então ela já fez um reajuste a mais do que a Petrobras, né, que não está mais na Bahia. E, além disso, agora o preço da gasolina na Bahia é 7,6% maior do que o preço nacional. Então, assim, enquanto o preço nacional é 3,25, na Bahia é 3,50. Ou seja, esse é um bom exemplo para mostrar que uma refinaria privada com a produção privada, os preços vão aumentar mais do que se a refinaria fosse estatal ou com uma só empresa, né? Que também nem precisa ser estatal, né? Mas se for uma só empresa. Então, acho que esse é um caso que mostra bem um efeito da privatização, da venda de ativos, nos preços finais dos produtos, né? Eu tenho mais atores atuando e atores agora que não são estatais ou são estatais de outros países que têm outra prioridade e que pretendem aumentar seus lucros. É interessantíssimo esse exemplo que você trouxe da Bahia e muito recente, não? Demonstrando a tesinha contrária de que privatizar não diminui os preços. Por fim, uma última pergunta, que acho que é a pergunta que muito brasileiro tem no coração, né? Que é possível a gente ter uma empresa estatal
forte e saudável e combustíveis mais baratos? Porque a gente aprendeu nos últimos anos de que a gente não quer nem acabar com a empresa, gerir mal a empresa ou que o valha, e nem queremos combustíveis também caros. É possível conciliar essas duas coisas? Sim, sim, sempre foi, sempre foi. Se a gente volta no tempo e olha o papel que foi a criação, né? Para que foi criada a Petrobras? Um dos motivos era esse, né? Abastecer com garantia e com qualidade o povo brasileiro. E se você olha no tempo, até no período mais recente, se você volta a 2003 até agora, você vai perceber que a Petrobras tinha lucro, né? Tanto o preço subindo ou descendo, né? Tinha lucro e pagava dividendos aos seus acionistas. Isso sempre aconteceu. E a Petrobras sempre também, como eu falei mais no início, né? Até 2016, até principalmente ali pós-golpe, e a chegada do governo Temer, até essa implantação dessa política de preços de qualidade de importação que a Petrobras vem adotando, o que a gente percebia é que os preços internacionais subiam e desciam, mas a Petrobras levava em consideração, acho que essa é a saída, levava em consideração outros elementos. Então, por exemplo, se a gente está produzindo agora, e está mesmo, produzindo agora no pré-sal com um custo bem menor de produção, ou seja, o preço do barril, de custo de produção do barril de petróleo, está muito abaixo dos $80, que é o preço internacional agora. Está muito abaixo. Se você coloca também investimento, vai chegar ali, e também os impostos, vai chegar nos $20, $18, para produzir petróleo no Brasil, hoje. E não 80. Então, já parte desse princípio, né? O outro fator também que ajuda a pensar, assim, uma outra possibilidade qual é o mercado consumidor? O Brasil aumentou o seu consumo, as refinarias reduziram o custo, as refinarias aumentaram a sua produção, isso tudo influencia no preço. Se você produz mais na refinaria, o custo é menor e você pode vender mais barato. Também foi adotada uma política na Petrobras de reduzir a produção das refinarias, estimular a entrada de importadores de derivados para que essa paridade internacional já aconteça ali, nesse momento, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, é possível pensar numa outra política de preço, já foi feita, e que mantém lucro da Petrobras. A Petrobras é uma empresa muito rentável, sempre teve lucro, e, ao mesmo tempo, pagando dividendos aos seus acionistas. O que a gente percebe agora, seja na política de preços, que está retirando renda da população e levando, né, para a empresa, para a Petrobras, seja na venda de ativos, que está vendendo patrimônio que é público e está jogando esse dinheiro dentro da empresa, seja no aumento da financiarização da empresa, pegando mais dinheiro emprestado ou se envolvendo cada vez mais pagamento de juros, que retira a renda da empresa e joga para a empresa. Isso tudo faz com que a empresa agora também passe a aumentar o pagamento de dividendos a poucas famílias. Então, o que a gente percebe antes, uma política clara de aproveitar a redução a produção de petróleo, né? O país já produz, para distribuir esse ganho com a população via preço, e agora não. Agora é uma política de via preço dos derivados, eu aumento a renda da empresa, que aumenta o pagamento de dividendos para os seus acionistas. Muito bem. Muito obrigada, Clovemar, por toda a sua contribuição. São anos de estudo, não são apenas meia hora aqui que vão resumir tudo isso que você tem aí para nos oferecer. Então, uma outra oportunidade, a gente espera também contar com você. E eu sou Renata Belzunces e apresentei mais um Giro Sindical. Clovemar, passo para você fazer suas considerações finais, seu tchauzinho. Agradeço o convite, a gente está sempre à disposição para conversar sobre esse assunto, é um assunto importante, que influencia muito na nossa vida, é o debate, sem dúvida, o debate central das eleições agora desse ano,
E eu acho que a gente pode depois voltar a fazer mais, aprofundar algum ponto desse debate. Então, agradecer o convite. Muito obrigado. Seguimos.